O dia 7 de outubro concretizou tudo o que eles diziam querer fazer com os judeus israelenses há tempos. Eu costumava te odiar. Foi isso que ele me disse. Ele disse, Fleur, eu costumava te odiar. Então, esse homem que há 2 anos estava cuspindo e xingando a tela, hoje tem uma tatuagem com os nomes do bebê dele, da mãe dele e do irmão dele. Os outros estão acima. Oi, pessoal. E eu estou aqui esta semana na conferência CUFI, Cristãos Unidos por Israel, conhecendo as pessoas mais fascinantes. Hoje tenho a honra de conversar com um novo amigo. O nome dele é Michael Gamal. Ele é conhecido no Instagram e nas redes sociais como o Cristão Copta. Ele é criador de conteúdo e defensor de causas. E foi isso que ele me disse quando nos conhecemos. Michael, seja bem-vindo. Então eu costumava te odiar. Foi isso que ele me disse. Ele disse, Fleur, eu costumava te odiar. E eu perguntei, por quê? Você era simplesmente incansável no programa do Piers Morgan. Você não poupou esforços para lembrá-los dos horrores que aconteceram em 7 de outubro e por que você está travando essa guerra. E que realmente não é só a luta de Israel. Israel é só o começo. Esta é realmente uma luta pela civilização humana. Mas naquele momento, Michael, você me odiou por apresentar esse argumento. Então, conte para nós como você passou de alguém que odiava defensores de Israel como eu para alguém que se tornou uma defensora de Israel. É uma grande jornada. E não demorou muito para você, ou demorou? Quer dizer, levou cerca de 20 anos para mim. Meu Deus. De 2006, eu diria, até 2024, eu era realmente só um antissemita péssimo. Tipo, e eu falo isso agora, naquela época, sabe? Eu dizia, não, eu sou antisionista, mas na verdade eu era antissemita mesmo. Então conta pra gente sobre a sua origem. De onde você é? De onde é a sua família? Eu nasci em Massachusetts, filho de pais cristãos coptas. Meu pai é do Cairo, minha mãe é de Alexandria. Cristãos coptas são os cristãos do Egito, do próprio país. Os cristãos indígenas. Os cristãos originários do país. Sim, por isso são tratados muito mal lá fora. E meus pais, sabe, eles trouxeram os ensinamentos de casa, mas não me passaram isso tão fortemente porque, crescendo, o conflito árabe-israelense não era um assunto de conversa. Ao entrar na faculdade na Califórnia, após o ensino médio, comecei a conhecer muitos árabes e muçulmanos nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que senti pertencimento pela mesma língua e história de imigrante. Pensei, esse é o meu povo. Realmente senti pertencimento. O que chamou a atenção de imediato foi o extremismo. E, sabe, eu me lembro de um cara palestino justificar atentados suicidas para mim com a maior naturalidade, sem hesitar. Eu só estava fazendo perguntas para ele. Eu estava começando a formar minha consciência política e fazia perguntas fora de um bar de narguilé. Eu disse, queremos 2 estados, certo? Ele respondeu, de jeito nenhum, só existe um estado. Israel não existe. Perguntei, e o terrorismo ferir civis não é errado? E ele disse, bom, não existe civil israelense, porque ou eles estão prestes a servir nas forças de defesa de Israel, ou estão servindo, ou já serviram nas forças de defesa de Israel. Então, até mesmo um bebê de 2 meses é considerado alvo. Exatamente. Optei por algo que esperava uma resposta moderada e perguntei, mas atentado suicida é claramente errado, certo? Sem hesitar, ele olhou para mim e disse, Habib, isso é tudo que temos. Uau! Isso é tudo o que temos. Naquele momento, um alarme soou na minha cabeça porque isso é loucura. Tipo, me disseram que isso não faz parte do que a pessoa comum sente. Tipo, isso é só uma minoria radical. E então, eu tinha uma escolha a fazer, mas eu negociei comigo mesmo. Eu disse, bom, eles não querem dizer isso de verdade. Eles só estão com raiva quando falam sobre isso. E sabe, você vai conseguir moderá-los. Mas na verdade acontece exatamente o oposto. Quando você convive com extremismo e não se opõe, acaba se tornando extremo. Minhas opiniões ficavam cada vez mais radicais com o tempo. Eu passei de alguém que acreditava basicamente em uma solução de 2 estados, sabe? Esse era o normal. Esse era o normal. Esse era o padrão esperado. Esse era o padrão esperado. Você esperava que eles quisessem isso e que nós quiséssemos isso. Mas é realmente uma causa muito violenta e sanguinária. E eu gostaria de dizer que é diferente, mas realmente é assim. Já ouvi pessoas justificando as piores coisas e não só isso. Mas então, quando algo é tão óbvio, e vemos isso acontecer hoje, criam-se conspirações para desviar a culpa das pessoas responsáveis ou para redirecionar a culpa para Israel. Se Israel for atacado, a culpa é dele. Se um ataque terrorista islâmico ocorre no exterior, foi na verdade o Mossad que fez como uma operação de falsa bandeira. Eles fizeram isso por causa de Israel. Exatamente, exatamente.
Há uma forma conveniente de culpar Israel e basicamente os judeus por todos os males. Sim, porque a maneira como a mente deles funciona é que, não importa o que aconteça, Israel tem que ser o culpado. Então você chega à conclusão primeiro e depois trabalha de trás para frente para justificá-la. E essa era você. Sim, era eu. Sim, era porque te ensinam que Israel é a maior injustiça. E você já prestou atenção na retórica que eles usam nesses protestos e tal? Sim, você realmente nunca ouve a palavra paz. Não, Nunca. não é isso que eles querem. Eles usam a palavra justiça, que soa muito nobre e muito bonita e pinta um quadro muito bonito. Mas nós realmente vimos o que é a versão deles de justiça em 7 de outubro. Eles conversam entre si sobre isso, tipo, é o que querem fazer. Tipo, 7 de outubro foi a realização de tudo o que eles vinham falando do que queriam fazer com os judeus israelenses há muito tempo. Eles comemoraram, Michael. Eles comemoraram, eu comemorei. Você comemorou? Sim, eu comemorei no começo. E o que você sentiu? O que você sentiu? Eles finalmente estão conseguindo justiça. Finalmente estamos dando o troco neles, foi isso que eu senti. E em que momento as coisas começaram a te incomodar? Em que momento? Quando Mesmo quando você está vendo bebês sendo sequestrados, você está comemorando. Você está vendo que mulheres foram estupradas, você está comemorando. Você e seus amigos estão comemorando. isso eu só soube depois. Certo? Quando surgiram notícias de famílias sequestradas e mulheres estupradas, isso já era um limite ultrapassado, pois desse lado o que dá para justificar é uma matança em massa. Você pode justificar matar qualquer homem ou mulher israelense, porque, como eu disse, eles ou vão servir nas forças de defesa de Israel, ou estão nas forças de defesa de Israel, ou já serviram nas forças de defesa de Israel. A linha vermelha é a violência sexual, tema muito sensível para o público americano. Em nenhuma circunstância pode-se justificá-la, e eles sabem disso. E assim a máquina de propaganda trabalha para dizer, bem, você não pode acreditar em nada disso, é tudo mentira, sabe? Mesmo que eles tenham filmado. Certo? E é aí que eu tive sorte, porque agradeço a Deus pelos meus pais. Meus pais sempre foram sionistas, o que é muito, muito diferente. Então você se rebelou contra seus pais cristãos árabes e sionistas. Certo? Sim, eu me rebelei. Eu queria acreditar que eles eram apenas islamofóbicos, que estavam trazendo essas ideias ultrapassadas de onde vieram e que estavam apenas projetando seus traumas em mim. E que as coisas são diferentes na América. Todo mundo quer a mesma coisa. As coisas são diferentes. Eles estavam certos. Eu estava totalmente errado. E em que momento, quando você disse que a violência sexual foi o limite para você e talvez para o público americano, em que momento você percebeu que não era uma mentira? Quando você começou a pensar que talvez estivesse do lado errado? Você disse que seus pais te mandam coisas? Meu pai almoçou comigo. Ele pediu para almoçar comigo. Meu pai foi intérprete de árabe para os fuzileiros navais e a marinha no Iraque durante a Operação Liberdade do Iraque de 2003 até 2010 ou 2011. Seu pai era fuzileiro naval. Era serviço ativo, sim, contratado da área de defesa, sim. Uau! Então ele disse, escuta, soube das coisas que você posta online e sua mãe me contou o que você anda dizendo, você precisa ouvir isso de mim. O que o Hamas fez com israelenses é o mesmo que vi iraquianos fazendo entre si no Iraque, o que virou o ISIS, e o que fizeram com xiitas, cristãos e sunitas moderados que discordavam deles, estupro e mutilação. Esse é o modo de agir deles. Não só aconteceu, eu vi isso com meus próprios olhos e sei que esse é, sabe, tipo, a marca registrada deles, Isso é uma marca registrada. certo? Isso é um modus operandi. Você acreditou nisso na hora? Sim, E então, quando começou a te incomodar que você estava cercada por extremistas, que meio que se tornou uma deles, sendo que você é uma boa pessoa, você não queria ser assim. foi uma soma de vários momentos, mas o grande momento que eu sempre menciono é aquele que, até hoje, quando penso nisso, me faz voltar para aquele lugar. Foi em outubro daquele mesmo mês. Algumas semanas depois, eu estava em San Diego com minha namorada na época e nossos amigos, e estávamos andando de bar em bar, estávamos fazendo um tour pelos bares e chegamos a um sinal vermelho. Enquanto esperamos no sinal vermelho, há uma caixa de energia de cerca de 1,5 metros ao lado com cartazes dos reféns. Sim. E eu estou olhando para os cartazes dos reféns, e tudo o que consigo pensar é nos vídeos que vi online, acho que em Toronto ou Nova York, de pessoas destruindo os cartazes. Dos reféns. E eu estava pensando sobre isso, e por algum motivo era só nisso que eu conseguia pensar. E parecia que era o mais próximo que já cheguei de uma experiência fora do corpo. Parecia que o sangue nas minhas veias tinha evaporado. E eu me lembro de estar olhando para os cartazes e disse para mim mesmo, esse é o meu diálogo interno. Eu disse, você pode ser um lixo pelas coisas que apoia, mas não é tão lixo a ponto de depredar os cartazes dos reféns.
Até hoje, isso ainda é uma das coisas mais cruéis que já vi. Sabe, sim, violência física e tudo, mas arrancar um cartaz com um refém mostra uma crueldade sem precedentes contra alguém que você nem conhece. Imagine fazer isso com a foto de um cachorro perdido. Nunca aconteceu, mas você seria chamado de monstro, ridicularizado e excluído da sociedade. Por que você não iria querer que pessoas inocentes voltassem para casa? Certo? E foi aí que eu não sabia na hora, mas foi aí que as coisas começaram a desmoronar. Uau! Eu me via ficando cada vez mais frustrado e irritado com o meu lado, porque eles traziam personalidades ainda mais nojentas, como Candace Owens e Andrew Tate, que eu sempre desprezei porque os via como picaretas. Sim. Agora eles estão do meu lado, preciso reavaliar quem sou. Será que sou mesmo? Am I, like, eu incorporo as características que me fizeram odiá-los, eu sou aquilo que eu odeio? Uau! É bem perspicaz da sua parte ter feito esse tipo de processo de reflexão. Então, quando você conseguiu superar isso? Porque isso deve ter sido um problema. Processo, né? Foi um processo muito longo. Sabe, no começo, no verão de 2024, eu finalmente, desliguei mentalmente por volta de maio de 2024, que foi quando tirei tudo da minha página pessoal. Você nem via meu nome na minha página pessoal do Instagram. Só dizia Palestina Livre. Todas as outras postagens eram sobre a Palestina. Uau! Eu realmente não tinha outra personalidade além dessa. E eu acho que você representa muitas pessoas que simplesmente fizeram disso a própria personalidade. As pessoas me procuravam por eu ser relativamente articulado, e eu conseguia racionalizar e intelectualizar coisas que eles não conseguiam, o que me tornava, de certa forma, até um pouco mais perigoso. Você era uma boa soldada para eles, Sim, porque você não era burra, certo. você é inteligente. Então você realmente poderia argumentar esse lado da questão. E é, sabe, muita seleção a dedo de incidentes isolados e fazer parecer que é um padrão, quando na verdade é uma exceção à regra. Mas na verdade, quando eu meio que deixei isso de lado e fiquei neutro por um tempo, por umas 3 semanas mesmo, eu fiquei neutro. Você dizia: "Não vou tomar partido, a verdade em todo lugar". É quase como se essa sensação de normalidade e bom senso tivesse voltado lentamente para mim e agora eu consigo ver as coisas e reagir a elas de forma um pouco mais objetiva. Bem, você estava se desradicalizando, o que é muito raro de fazer sozinha. E em algum momento você pensou, tipo: "Ok, vamos ver o que os israelenses estão falando". Bem, sabe, eu tenho que dar crédito a uma pessoa, hum, tal, não Oren de Talon, não é o tal Oren, mas ele é ótimo, gosto muito dele. Um salve para o tal, que tem sido incrível comigo. Sim, Oren do canal Viajando por Israel. sim. Eu adoro, ele disse alguma coisa. Lembre-se, eu só deixava os vídeos dele rolando ao fundo. Ele disse que antes dos árabes rejeitarem o plano de partilha da ONU de 1947, nenhum árabe tinha sido forçado a sair de casa, expulso em combates, obrigado a fugir ou algo assim. Sim. Por algum motivo, nunca parei para pensar nisso até então. Então, Ou seja, em outras palavras, o deslocamento começou quando a guerra começou. nenhum árabe foi forçado a sair ou fugir até decidirem iniciar, por vontade própria, uma guerra genocida, padrão recorrente. Uau, ok. Então, em que momento você começou a se informar sobre isso? As coisas estão mudando, você está se desradicalizando, você está se tornando uma pessoa mais feliz por causa disso? Bem, vou te contar um momento que me fez finalmente sair do armário sionista, sabe? Ahn, Como você sabe, ontem à noite nos vimos e contei que comecei a ir à sinagoga. Sim, então você começou a ir à sinagoga, a cristã copta. Eu estava saindo da sinagoga no Shabat, ok? E eu ligo meu celular e recebo uma mensagem do meu amigo que é palestino. E eles nem imaginam o que está acontecendo. Então você está fazendo tudo isso em segredo. Eles não sabem o que está acontecendo. Ele me mandou um vídeo. Vi apenas o título de um vídeo no YouTube, não cliquei. E isso já me fez surtar. Dizia algo sobre Hitler na Palestina. O texto acima do vídeo era: será que ele sabia algo que não sabíamos? Em outras palavras. Agora ele está usando Hitler como fonte de credibilidade. E durante esse tempo, você sabe, desde maio de 2024 até, acho, março, quando recebi essa mensagem, eu vinha me afastando gradualmente dos meus amigos, não estava me comunicando tanto. Mesmo conhecendo eles há quase 20 anos, pareciam estranhos para mim. Mas quando vi aquela mensagem, eu surtei. Eu surtei mesmo porque tinha acabado de sair do Shabat com as pessoas mais adoráveis e gentis.
É uma congregação composta, em sua maioria, por pessoas mais velhas. Na primeira vez que entrei na sinagoga, uma senhora viu minha tatuagem de Boston e disse: "Você é tão bonito, por que faria isso com você?" Parece uma mãe judia. Elas são tão doces. E aí eu chego nessa mensagem que está me pedindo para, tipo, considerar. O amor, Amor, ódio, ódio, ódio. ele realmente me pediu para considerar se Hitler estava certo e eu pensei, não dá mais. Não posso viver entre o passado e o presente. Esperei por esses momentos. Este é o momento. Deus está me dizendo para sair disso. Então eu literalmente rompi com todos os meus amigos, bloqueei todo mundo, e aí, tipo, no dia seguinte, na verdade, não. Foi naquela noite mesmo que eu sentei no meu sofá e fiquei pensando: o que foi que eu acabei de fazer? Você. Você contou para seus amigos? Não. Você só. Você simplesmente se afastou. Por quê? Porque se incomodar, sabe? Eu estou com você. Aliás, Se você achar que algo é tóxico, apenas se afaste, não precisa fazer um drama sobre isso. Você simplesmente se afasta. porque se eu contar pra eles o que eu sou, se eu. Você não quer uma confrontação, você não quer isso. Por que eu daria a eles a chance de me convencer que estou errado e devo ficar? Você está 100% certa. Ok, então você começou meio que a se afastar desse meio, dessas pessoas. E quando foi que você realmente saiu do armário sobre o fato de que agora você não só deixou de odiar, como também é sionista? Basicamente foi assim, tipo naquela noite. Então, na noite em que bloqueei todos os meus amigos, eu postei um vídeo de desabafo pessoal absurdamente longo na minha página pessoal. Esse vídeo ainda está lá. Não muita gente viu, mas tem quase 20 minutos de duração. E também era para explicar para meus amigos judeus e israelenses que eu tinha conhecido até aquele momento. Tipo, olha, vocês precisam saber disso sobre mim. Esse é o meu passado. E aí foi para os meus amigos restantes, meu círculo social, tipo, olha, é assim que eu me sinto. Se você não gostar, pode cair fora. Se você estiver tranquilo, estou aqui para explicar. Mais tarde, sentado no sofá, pensei: o que foi que eu fiz? Mudei minha vida totalmente. Você acabou com sua vida. Não faço ideia do que vai acontecer agora. Você destruiu sua vida anterior. Foi isso que fez. Tive alguns amigos judeus e israelenses. Você disse isso, mas foi como se tivesse pegado uma granada e dissesse: Tara. E eu não fazia ideia do que esperar. Então, sabe, eu já tinha alguns amigos israelenses naquela época, mas eu pensava, a única coisa mais solitária do que não ter seus amigos é não ter uma comunidade que se importe com as mesmas coisas que você. Inicialmente, criei aquela página apenas para não me sentir sozinho e ter uma comunidade. E eu estava pensando em fazer só vídeos de IA e não mostrar muito o meu rosto. Uma coisa levou a outra e conheci minha amiga Shagit, Shag Shaf, se ela vir isso, um abraço para Shagit. Ela sugeriu que eu fizesse uma versão resumida do vídeo, de 5 minutos em vez de 20, para publicar online. Foi quando ouviram falar de mim pela primeira vez. Ela realmente me apresentou ao mundo, tipo, ao mundo da militância. Tenho amado cada dia desde então. Sério? Com certeza. como você se sente? Você se sente aliviada, mais leve? Você se sente diferente de como se sentia quando achava que estava fazendo a coisa certa do outro lado? Em algum momento você sentiu que lutava por justiça para os palestinos. Como esse sentimento é diferente? Você entende minha pergunta? Não posso dizer que achava certo tudo o que fazia antes. É estranho de certa forma. Assim como Jacó lutou com Deus antes de ser chamado Israel, havia algo no que eu fazia que não parecia exatamente errado, pois eu acreditava estar lutando pelo motivo certo. Mas parecia que eu estava agindo contra a forma como as coisas deveriam acontecer. Parecia que eu não deveria estar aqui. Que Deus estava tentando me dizer, tipo, este não é o seu lugar, você não vai ter sucesso aqui, certo? Você não vai conseguir o que quer de mim. Foi tipo uma intuição que você teve quando estava lutando contra esse lado? Você sentiu no fundo que talvez não era isso que deveria estar fazendo? Você sente isso muitas vezes porque constantemente tem que justificar o que não tem justificativa. E não é só, tipo, nem estou falando da violência física. Você precisa justificar mentiras óbvias e fingir que eles não mentem descaradamente na sua frente. Como afirmar que judeus não têm ligação com a terra de Israel, esse tipo de coisa? Tipo, se a sua causa tivesse mérito, você não sentiria necessidade de mentir tanto. Você sabia que mentia, mas achava justificado pela causa naquele momento. Houve momentos em que eu certamente sabia que estava promovendo ideias que eram falsas, fake news, com certeza. Mas então havia algumas propagandas que eram tão absurdas, eu nem conseguia me forçar. Você sabia que até poderia. Eu pensei, isso é óbvio demais. E então, quando você veio para o lado da luz, Pra força, você sente algum impulso assim? Ou talvez isso também não seja 100%? não. Ou sente que está totalmente nisso agora? Primeiramente, eu sinto que estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Tipo, exatamente.
E Israel nunca precisa que eu minta em nome deles. Israel é muito transparente quando faz algo errado. Na minha opinião, às vezes até exagera um pouco para corrigir um erro, sabe? Por exemplo, quando o soldado pichou a estátua, eu vi judeus prontos para brigar com aquele cara. Eles queriam brigar com aquele cara, sabe? Isso nos prejudicou muito e não representa o que sentimos ou somos como país. Ficamos muito incomodados. Mas a reação de Israel e da comunidade judaica é algo que nunca vivi do outro lado. Então, para mim, foi a primeira vez que vi responsabilidade e estar à altura da situação, porque quando os cristãos coptas estavam sendo massacrados em suas igrejas, sabe? Por islamistas. Meus amigos foram os primeiros a dizer isso. Leve isso em conta, são eles que me dizem, não é tipo. O que seus amigos dizem enquanto seu povo é massacrado no Egito? São os judeus, os sionistas, tentando causar fitna entre muçulmanos e cristãos egípcios. Para quem não conhece a palavra, Então eles estão dizendo que foram os sionistas que fizeram isso. sim. Para prejudicar a imagem dos muçulmanos. Sim, para gerar conflito entre cristãos e muçulmanos. Mesmo sabendo que era uma mentira, seus pais Claro, disseram o contrário para você. claro. Como está a sua vida agora? Você está num momento bem diferente do que estava há 2 anos. Quero dizer, na falta de palavras melhores, posso dizer que minha vida está meio louca, mas de um jeito bom. Tipo, eu amo o que faço. Eu não consigo expressar isso mais do que já expressei. Eu amo o que faço. E isso me traz muita realização. Eu nunca teria imaginado que estaria conversando com você. Alguém que eu vivia atacando na internet, sabe? Queria saber o que você gritava para a tela quando eu aparecia. Eu queria que você calasse a boca, sinceramente. Cala a boca. Só para, sabe? Mas era porque você era como um pitbull. Como se você não fosse deixar o mundo esquecer o que aconteceu. E essa é parte da razão pela qual eu fiz minha tatuagem da família Bibas, porque, sabe, muita gente não sabe. Eu já tive interações com pessoas que não fazem ideia do que aconteceu no nosso 7 de outubro. Mostre para a câmera se puder. Então, esse homem que 2 anos atrás estava cuspindo e xingando para a tela, hoje tem uma tatuagem com os nomes. Não consigo mostrar toda a tatuagem. Aqui, Bibas. O bebê. E a mãe dele e o irmão dele. Os outros estão mais acima, mas treino muito os braços, então é difícil arregaçar a camisa. Talvez você precise disso para se defender de quem te odeia. É. Você já sofreu uma reação negativa muito forte? Sim, alguém pegou uma das minhas fotos e colocou o triângulo vermelho em cima. Poxa vida. Não diria isso, só não foi tão ruim. Seus amigos, as pessoas que sabem onde você mora, tentaram te machucar de alguma forma? Me machucar? Não, mas eu também faço de tudo para me proteger. Ok, que bom. Eles, por exemplo, não sabem onde moro. Meus amigos e eu já tínhamos nos mudado, alguns até para fora do estado e para outras partes do país, quando comecei a me afastar deles. Sempre mantive minha identidade relativamente anônima quanto a detalhes pessoais. Recebi muitas ameaças, inclusive de matarem meus cachorros. Seus cachorros? Meus cachorros. Sabe, eles já ameaçaram me matar. Ameaçaram fazer coisas com a minha mãe. As coisas que eles negam que aconteceram em 7 de outubro, eles estão ameaçando fazer com a minha mãe. Mas o irônico é sempre isso, né? Eles dizem, Hitler deveria ter terminado o trabalho. Não, ele não matou tantos judeus assim. Então, o que é? Sabe, é sempre assim. Então, Michael, sabe, que mensagem você tem para as pessoas que ainda estão presas nesse lugar escuro de ódio? Você tem que. O que você diria? Olhe para a câmera e diga às pessoas o que quer que elas digam, com base no que você viveu. Qual é sua mensagem? Se você se encontrar com um participante dessa causa, por uma causa que defende justiça e libertação, ela se alinhou com todos os regimes antidemocráticos e tirânicos, seja com Raja Amin al-Hussein e Hitler, seja com a União Soviética, seja com a China maoísta, Fidel Castro, Idi Amin, Omar Bashir do Sudão. Ela apoiou todos os regimes sanguinários, inclusive o de Saddam, que gaseou curdos e matou centenas de milhares de iranianos com armas químicas. Você deve se perguntar, de que lado da história está? Pare de suspender sua humanidade e pensamento crítico, porque sei que faz isso para seguir nessa causa. Se você constantemente se pega mentindo, então você é uma fraude, você é um vigarista. Então saia disso. Michael, você é incrível. Estou tão feliz por ter te conhecido. Te desejo muita sorte. Quero te ver em Israel. Você vai. Assim a gente pode passear, pode fazer um tour pela Cidade Velha.
Você pode vir à minha casa para o Shabat e sentir que está recebendo um abraço caloroso do povo judeu por estar fazendo um trabalho tão maravilhoso de nos apoiar. Muito obrigada, Michael. Eu te amo, Fleur. Obrigado, obrigado.